Primeiro eu vou dizer para vocês que isso não se baseia em nenhuma pesquisa, em nenhum autor clássico sobre o tema. Tem gente que, até aqui dentro da escola bimodal, que pode falar melhor, me lembro da Cláudia Reekin, que faz esse tipo de levantamento, mas eu vou falar um pouco da minha experiência de 20 anos dando aula sobre ideias inovadoras, projetos de inovação, fazendo projetos de inovação, né? De que existem dois perfis, para mim, muito claros. Um com menos gente, outro com muito mais gente. Perfis com alta taxa de inquietude e perfis com baixa taxa de inquietude. É como se a gente tivesse quando a gente nasce, a gente viesse com uma placa-mãe, né? E nessa placa-mãe você tem o processador e uma memória RAM. O inquieto é uma pessoa que não tem nada a ver com o processador, tem a ver com a memória RAM. O inquieto vem com uma memória RAM maior. Ele vem com uma capacidade de olhar para a sua própria percepção. É como se ele colocasse a sua percepção numa memória RAM e pudesse olhar para a sua própria percepção. E aí ele consegue ter uma capacidade maior de abstração. Ele, por causa disso, ele se sente confortável com isso, ele não se sente perdido com isso, ele tem um apetite maior para desafios, ele tem um apetite maior para riscos, ele tem um apetite maior para projetos de inovação. O que eu percebo muito em vários projetos, dentro de sala de aula, etc., é quando, de repente, as coisas começam a ficar meio inadequadas. Você vai fazer um projeto de inovação, que você quer inovar, etc., e você escolhe uma pessoa que tem um perfil de baixa taxa de inquietude. Então, aquela pessoa que tem baixa taxa de inquietude é uma pessoa que vai sempre colocar um não, porém, todavia. A gente já falou um pouco sobre isso aqui. Então, é muito importante que você consiga aliar a liderança do projeto à alta taxa de inquietude e vice-versa. E aí a gente precisa de uma memória RAM maior. Obviamente que dependendo da taxa da disrupção, se o projeto for muito disruptivo, aí você precisa de aumentar a taxa da inquietude. E vice-versa. Se for um projeto de incremental ou radical, aí você vai trabalhar com menos inquietude. Porém, e isso eu não falei no artigo, mas eu acho que é um desdobramento do artigo, a gente não basta apenas você ter uma taxa de inquietude maior. Você precisa também ter uma narrativa inovadora, adequada. Porque não adianta a pessoa assim, eu sou muito inquieto, eu quero risco, eu quero errar, eu quero tentar, e de repente, se ele vai fazer um projeto de inovação, ele tem um determinado cliente. Não existe projeto de inovação que não tenha um foco no cliente. O cliente está tendo uma dificuldade, uma inadequação em relação a algum tipo de fenômeno. Então ele precisa ter noção bastante clara, segura, adequada, de qual é a inadequação que o cliente tem, qual é o fenômeno que aquele cliente está tendo inadequação e quais são as ferramentas atuais que existem, conceituais, metodológicas, tecnológicas, e o que ele pode agregar. Ele vai agregar o quê? Na conceituação? Ele vai agregar na metodologia? Ele vai agregar numa nova tecnologia ou nas três coisas? Geralmente, às vezes, são as três coisas. Então, esse pacote é que vai dar o diferencial num projeto de inovação. E, além disso, e aí voltando para o assunto dos perfis, o perfil da inquietude, né? Você não adianta você colocar, por exemplo, 3 garotos assim super inquietos e botar uma liderança com alta taxa de quietude. O que vai acontecer com essa liderança? Esse cara vai criar um problema que não vai deixar a garotada trabalhar. Então, a escolha de pessoas para projetos de inovação, né,
que às vezes as pessoas nem se preocupam, aquele cara é super bom, é super isso, tem um currículo ótimo, etc, etc. Tá, mas ele tem um currículo para quê? Ele tem uma experiência de quê? A experiência dele é para o risco? É um cara medroso ou um cara corajoso? É um cara que inovou o tempo todo na vida dele, criou coisas novas, ou é um cara que teve sucesso na repetição? Se o cara teve sucesso na repetição, ele é bom para tocar projetos que estão consolidados. Mas se o cara... Mas um projeto de inovação é aquele cara que enfrentou desafios, conseguiu chegar nas narrativas adequadas, colocou aquela narrativa adequada para rodar, gerenciou bem equipes inovadoras, né? Soube escolher os seus subordinados e a partir daí você teve resultados positivos no projeto de inovação. Não é fácil. E as pessoas, geralmente, quando fazem um projeto de inovação, no fundo, os investidores, às vezes, né, a própria liderança empresarial, quando faz um projeto interno, a pessoa tem também o perfil de baixa inquietude. No fundo, ele não quer inovar. É aquela velha máxima, né, que é aquele cara de baixa taxa de inquietude, mais medroso, né, inovar pode, mudar não. Inovar sim, mudar jamais. E aí, então, todo o processo de inovação já vem intoxicado, porque as pessoas, no fundo, não querem que a coisa aconteça. E aí, então, a escolha de pessoas inadequadas já vai dar no resultado. Vai se gastar dinheiro e não vai se ter as coisas funcionando. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Se você acha que a sociedade contemporânea tem mudanças que você não está entendendo, se você acha que esses autores todos que estão escrevendo sobre essa mudança aí são muito superficiais, se você é uma pessoa inquieta, é uma pessoa que gosta de desafio, que gosta de risco, que gosta de pensar diferente, que gosta de ouvir uma lógica e não gosta de ser enganada, enrolada, não gosta de mimimi, eu acho que você precisa conhecer a Bimodais. A Bimodais é uma escola de futurismo competitivo. A gente trabalha aqui, né, com conceitos consistentes, a gente trabalha com os canadenses há mais de 70 anos, que a Escola de Toronto do Canadá está estudando revoluções de mídia. A gente pegou esse barquinho e vem melhorando a narrativa dos canadenses. Então a gente pode dizer que nós estamos há 70 anos, né, autor por autor, melhorando um determinado tipo de ponto de vista sobre as revoluções midiáticas. Você não conhece isso, e se você conhecer a Bimodais, você não vai mais querer sair, como tem gente aqui que vem, né, a cada imersão renovando. Eu te convido, vem para a Bimodais, né, me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal. Este mês, por exemplo, nós vamos estar discutindo o livro Otimista Racional, do Matt Ridley. Vamos estar conversando sobre a filosofia bimodal, fazendo uma espécie quase de um curso sobre a filosofia, mostrando um outro patamar de filosofia que nos ajuda a entender melhor o digital, né? Através de uma live semanal, uma live mensal, atividades internas da escola, um grupo ativo de conversa, e você então vai conseguir sair de Matrix, tomar a pílula vermelha e ver a sociedade hoje de uma forma completamente diferente. Vamos embora?